Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso e hoje eu estou com um produtor audiovisual. O episódio de hoje é super especial, porque o Matias Lobo tá aqui comigo. Fala Matias, tudo bem? Oi, fala David, feliz 2021. Feliz 2021, muito bom. Eu falei pra você que esse episódio, você que tá ouvindo, tá? Falei que vai ser bem especial porque sabe quando você fica naquele momento da vida que você não sabe se você faz aquilo que você se formou na faculdade, na vida, se você tá fazendo uma outra coisa, você não sabe responder qual a sua profissão, você faz muita coisa, não sabe o que faz. Fica essa bagunça na cabeça? A conversa de hoje com o Matias vai ser mais ou menos isso, porque ele vai falar tudo que ele faz, mas com foco na produção de audiovisual. Ele vai explicar pra gente toda a carreira dele, que tem muita história pra contar, não é isso? Cara, tem algumas histórias mesmo pra contar, né? Sim, e você vai contar tudo daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Pois é, pessoal, a gente tá aqui. Marcelo, sabia que ia fazer isso mais cedo ou mais tarde. Explica logo, que aí não vai precisar ficar. Ah, tá. Pois é, Matias Lobo é o nome artístico do Marcelo. Você, eu vou bagunçar um pouco a minha cabeça nessa gravação, eu vou chamar o Matias de Marcelo algumas vezes, mas ele vai explicar como que surgiu esse nome também mais pra frente, tá bom? Matias, começa me falando qual é a primeira lembrança que você tem de escola, lá no passado. Cara, eu acho que a minha primeira lembrança da vida é eu indo pra escola. Eu tento cavar uma outra lembrança na minha memória, mas a primeira da minha vida é a minha mãe me levando pra escola. Eu nasci em Fortaleza, sou cearense de Fortaleza, mas com uns 3 anos eu fui morar em Ubajara, que é uma cidade a 300 quilômetros de Fortaleza, né? E é uma serra, e aí a gente morava num sítio, um sítio lindo, inclusive, e para ir para a escola eu tinha que pegar uma condução, um ônibus, né? E a primeira memória que eu tenho é a minha mãe na estrada, esperando o ônibus, e ela ficava me levando de um lado para outro da estrada, porque ela não sabia onde era a porta do ônibus. Ela estava confusa. Nossa. E aí ela ficava, nossa, será que é desse lado? Será que é daquele lado? Aí pegava na minha mão e me levava. E o ônibus se aproximando. Aí ela, não, não é desse lado, voltava. E pra mim a alegria era de pegar um ônibus, cara. Nossa, Uhum. eu tava, uau! Eu lembro muito, assim, de estar super alegre. Cara, eu não tenho ideia, assim, de outra memória, mas, assim, pensando em escola, cara, de graça, assim, já vem essa primeira lembrança que eu acho que é da minha vida. Mas propriamente mesmo, assim, dentro da escola, acho que a memória mais antiga que eu tenho, assim, foi que eu tive sarampo, ou catapora, não lembro agora, e eu faltei as provas. E aí eu faltei todas as provas do final de ano. E aí no outro ano a minha mãe foi na escola e tal, e as professoras simplesmente me passaram, assim, não, ele tá, ele não pode ficar aqui não, ele passou. Depois ele faz as provas, vai lá pro, né, vai pra tua próxima sala, não vai ficar aqui esse ano não. E eu não entendi, assim, mas como, né? Isso ainda em Ubajara, assim, eu só voltei para Fortaleza quando eu tinha 8 anos, então foi tudo lá. Acho que essa memória, assim, quando eu boicotei o, algum, sei lá, jardim, não sei, a primeira série. Sou péssimo de memória, cara. Sou bem seletiva mesmo. Mas eu boicotei e, enfim, já tava na subversão já nesse tempo aí. O que que você tem de lembrança das disciplinas que você via na escola? Tem alguma disciplina que você lembra que você era muito bom e outras que você
Detestava, Ah, assim. velho, eu sempre fui mediano em tudo, saca? Eu sei que matemática, coisa de cálculo, assim, eu era um bosta mesmo. Eu nunca dei muita atenção, eh, nunca me dediquei, saca? Cálculos, Uhum. assim. Até hoje eu sou muito bostão, assim, pra fazer conta de cabeça e tal. A minha esposa é super rápida, assim, ela pensa o número, ela às vezes calcula uma conta, alguma coisa, ela. Nossa, eu preciso parar para fazer regra dos três, para entender quanto é o percentual de cada, sabe, a porcentagem de cada número e tal. É bem intenso, assim. Eu lembro que eu sempre curti muito história, assim. História era uma matéria que eu, porra, curtia, assim, porque pra mim era isso, era história, né? Eu sempre curti muito história, ouvir história. Por isso que, Contar a história também, né? exato, né? Na escola a gente contava a história, para aprender história você precisa recontá-la. Era muito isso mesmo, os trabalhos, as provas e tal. E português também, eu tinha uma afinidade, vamos dizer assim, com português e tal. E aí é legal, deixa eu falar dessa história aqui, lembrei, já que tu falou. É, eu tava, acho que no primeiro ano, cara, do ensino médio, lembrei de português, né? E aí, nesse primeiro ano, apareceram duas professoras. Eu estudava na escola Paróquia da Paz, uma escola pública, no meio da Aldeota, bairro Nobre lá de Fortaleza. Existe essa escola? Ainda existe. Essa escola ainda existe, ela é anexada à igreja Nossa Senhora da Paz. Fica ali do lado do Shopping Avenida, entre o Shopping Avenida e o Shopping Aldeota, Uhum. né, perto da Praça Portugal e tal. E aí apareceram nesse ano duas professoras do Santa Cecília, do Colégio Santa Cecília. A professora Sam e a professora Maga. Uma falava, dava literatura e a outra ensinava morfossintaxe. E aí, cara, nesse ano, do nada, essa professora chega até minha mesa, deixa um livro em cima da minha mesa e diz: Eu quero que você leia esse livro. Eu estou emprestando a você, você vai ler, não precisa ter pressa, a gente tem um ano inteiro e quando você terminar, a gente conversa. Pode, Nossa. pode ser? E eu olhei assim para ela, saca? E por quê? Isso, o primeiro ano do ensino médio. Mas por quê? Sei lá, 3, 4 meses que estava tendo aula com ela. O livro era Olga, de Fernando Moraes, esse livro é de Fernando Moraes. Você falou agora de português, né? E aí me lembrei, ela era professora de literatura e tal. E, cara, isso mudou a minha vida. Eu levei esse livro para casa, eu não li nas primeiras semanas. E Olga, né? Sobre a Olga Benário e Luiz Carlos Prestes e tal. Eu li esse livro, sei lá, um mês depois, talvez. E eu passei uns 4, 5 meses para ler, porque era um livro grosso, assim. Eu não me recordo qual era a minha motivação. Eu só estava lendo, sabe? Nesse tempo eu ia para a escola, voltava e estudava música em casa. Eu não tinha muita vida social, não, assim. Minha mãe me criava meio que nas rédeas e tal. E eu li esse livro, voltei com o tempo, entreguei. E aí ela sentou e disse: Você gostou? Eu falei: Eu gostei. Foi bom, assim. Acho que consegui entender um pouco da história, inclusive do país e tal. Cara, ela chegou a cogitou me emprestar outro livro, não sei, ela só ficou um ano na escola. Eu fiquei e guardei isso na memória. Anos depois eu assisti o filme, é um filme foda. E aí, agora em novembro, eu estava no processo do mestrado, que estava tentando mestrado em cinema, e aí eu achei ela, cara, no Instagram, sabe? Porque a gente tem vários amigos em comuns, assim, acho que foram alunos dela, do Santa Cecília, né? Hum. E aí eu fui falar com ela. Fui lá e disse, olha, sou eu e tal, eu queria te agradecer por aquela ideia de chegar do nada e me emprestar um livro, sabe? Não era uma coisa muito acessível naquela época você ter livros, assim. Você me emprestou um livro e disse, lê, depois a gente conversa, só isso, assim. E aquilo foi muito importante, inclusive, para minha formação política, né? Minha formação pessoal, assim, de entender de que lado da história eu vou estar, né?
principalmente agora, nesse momento que a gente vive um negacionismo de um lado e um revisionismo histórico de outro, que está acontecendo, né? Não teve censura, os conservadores não tomaram os poderes, né? Negando as políticas públicas sociais, negando, inclusive, os governos de esquerda, o bem que fizeram. E quão importante foi, naquele momento, eu me deparar com uma escrita daquela, tão qualificada como era um livro, Olga, e aí falei tudo para ela e tal. Nossa, ela me respondeu e foi lindo, assim, derramei lágrimas lendo, assim, a mensagem dela. E aí, enfim, uma história que me aconteceu, assim, recentemente, né? Do primeiro ano até agora, vão aí o quê? Quase 20 anos 20 anos de diferença, assim, né, desses acontecimentos, mas, porra, que foda, velho. Assim, era um aluno de escola pública, uma professora chegou, toma aqui, lê. E, cara, eu tinha que falar pra ela que isso mudou a minha vida, saca? Mudou mesmo, sabe? Depois, quando eu vi o filme, assim, que eu entendi, o caralho, velho. Que doido isso, né? E aí agradeci e tal, foi bem legal. A gente tem contato pelo Instagram e. Ai, que bom, Ela é cara. professora ainda? Ainda é professora, agora ela é um cargo de coordenação, assim, né? Mas não sei Massa. se tá na sala de aula, mas enfim, eu acho que massa que a minha vida foi, assim, eu tive muitos professores legais também, muitos, muitos, muitos outros, mas a professora Sâmia teve esse input, assim, que deu um estalo na minha cabeça, sabe? E aí eu sempre queria encontrá-la, mas não conseguia. Mas aí fica também como com uma lembrança, assim, de escola, de infância, de educação que eu tive. E foi um professor, né? E é algo que eu quero pro meu Uhum. futuro, assim, eu quero ser professor também, assim, dedicado mais tempo. Como que foi na tua cabeça depois dessa ação do livro até o final do ensino médio? Depois disso, no primeiro ano, mudou alguma coisa no Marcelo estudante, pensando em vestibular já, ou você acha que não? Ah, não, eu tava começando a tocar guitarra, eu queria mesmo, era a parte do drogas em rock and roll, sabe? Eu tava querendo tocar Nirvana, tocar punk rock mesmo, tava começando a existir, começando a aparecer as bandas de rock and roll, assim, do estilo Linkin Park e tal. Eu queria ser feliz com a minha guitarra, assim. De primeiro não mudou muita coisa, eu não dei, né? Acho que quando a gente é adolescente também, a gente não, a gente acha que a gente é aquilo para sempre, né? Uhum. As coisas não se transformam, né? Magicamente, assim, é tudo uma grande nuvem de prepotência, arrogância e tal. Então eu curti muito, mas isso veio me dar um estalo anos depois, né? E eu terminei o ensino médio, eu fui estudar letras, fui fazer o curso de letras, né? Tentei, né? Tentei alguns anos, depois tentei teatro, aí parei, e pensei, não, acho que não tá legal não, acho que não é isso que eu quero mesmo não. E aí fui trabalhar, fui viver minha vida e encontrei o audiovisual nesse meio tempo aí. Mas aí você chegou a fazer teatro, não foi? O Foi, curso de. foi, foi. Eu fiz cursos assim esporádicos e tal, mas a minha vivência de teatro como ator, ela se dá no palco mesmo, assim. Eu caí de paraquedas num grupo de teatro, cercado de pessoas de teatro em Fortaleza, e aí eu comecei a rodar com espetáculo e viajar e tal. Mas aí eu era muito preguiçoso, cara. Eu ainda sou muito preguiçoso, sabe? A vivência de palco foi uma coisa absurda, assim. Acho que foi o primeiro. Eu tive muitos coaches. Olha a loucura que eu vou falar. Eu tive muitos Uhum. coaches no teatro. Eu passei o quê? Uns 3, 4 anos vivendo de teatro. E todo diretor, o dramaturgo, né? Às vezes até atores mesmo, companheiros, assim, que eu conversava, que eu me envolvia, e teatro é um envolvimento mais forte mesmo, né? Você tem que é mais epiderme. Eu gosto disso, assim. Você tem que ter uma dedicação é quase sexual, assim, de, de confiança, né? E saber que ali tem um corpo do teu lado que trabalha contigo. Então, assim, eu tive essas pessoas, mas assim, foi quase coach, cara.
Na verdade é essa, assim, eu aprendi muita coisa de vida, sabe? As pessoas que olhavam, sabe aquelas pessoas que olham no fundo do teu olho assim e diz, a vida é isso. E você fica, Uhum. tá, né? E eu acho que é isso, as pessoas de teatro gostam de ler pra caramba, né? Então, eu me dediquei ao teatro o tempo que eu pude me dedicar, porque eu tava tava afim, muito afim, mas logo em seguida, assim, começou a bater uma preguiça, porque um espetáculo é um processo muito grande, de meses de leitura, de laboratório, de entrega mesmo. E eu tava ainda naquela energia de punk rock, hardcore, queria, que as coisas fossem mais agilizadas e aí eu resolvi dar um tempo, foi quando eu também comecei a conhecer muita gente com música e fui pra música, comecei a tocar em shows com a minha banda, que era Água de Quartinha, e aí, enfim, aí foi outro rolê. Peraí, você saiu do teatro, já começou numa banda. Durante o teatro já tinha tocava assim no bairro e tal, mas quando eu saí mesmo do teatro, que aí eu fui trabalhar como educador social, cara. Passei 5 anos de trabalho social na Em Secretaria de Fortaleza, Direitos isso, né? Humanos, isso, em Fortaleza. Massa. E aí trabalhei com população de rua, crianças e adolescentes em situação de liberdade assistida, de trabalho infantil. Trabalhei no Projovem como arte educador, trabalhei no Cuca da Barra como um educador ambiental e arte educador. Durante todo esse rolê, assim, eu estava no pique de grana, né? Assim, estava trabalhando mesmo, pensando, não tinha assim, eu não queria fazer carreira, né, no trabalho social. Eu curtia muito, eu entendia muito, graças muito a esse input assim que eu tive lá no primeiro ano lendo Olga do Fernando Moraes, de que era necessário assim eu ter essa vertente de trabalho social. Isso me fazia bem, isso me alimentava e me alimentou durante um tempo, né? Alimentou a alma e alimentou como comida também, porque, enfim, era trabalho, era ganha-pão, né? E aí, enquanto isso, encontrava a malucada de Fortaleza, nas bandas de Fortaleza, pelo Dragão, enfim, pelos espaços que tinha disponíveis, e aí foi quando a Água de Quartinha deu um boom, porque a gente gravou disco e tal. E aí a gente ganhou prêmio em Natal, como banda revelação do Nordeste, lá no Prêmio Hangar de Música. A gente ganhou edital, a gente Nossa. rodou com essa banda, assim. E a música foi isso, assim, enquanto no teatro, para gerar um espetáculo, no mínimo, uns 6 meses. Toda semana eu me encontrava com os caras e a gente fazia música. Era o aqui e agora, né? Uma coisa meio hedonista também. Mas foi foda, foi muito massa. Isso me deu uma vivência de rua, sabe? Assim, de você. Qual é a palavra? De você trocar com outros, sabe? Trocar conhecimento, trocar uma Compartilhar conversa. experiência E também. essa experiência também de como você se relaciona. Acho que a palavra é essa, de como você se relaciona. A música é muito mais rápida, sabe? Isso. É muito mais diluído, assim. Eu posso ir. Aqui, eu moro em Curitiba, né? Tô aqui há 2 anos. E aqui tem uma vivência muito grande das pessoas se encontrarem para fazer uma jam session, né? Tocar. Os músicos chegam com seus instrumentos, tocam ali no bar e tal, e ficam bebendo, conversando, tocando e tal. Isso é muito, muito, muito comum aqui. Em Fortaleza não é tanto, né? Fortaleza ainda tem uma coisa mais de pedestal, assim, não, eu vou para me apresentar. É a É, seresta. Quase a seresta. uma seresta. É isso mesmo. Mas a música é mais fácil isso, assim, eu pego um instrumento, eu saio de casa e eu encontro pessoas legais, que eu posso trocar acordes, trocar música, trocar uma energia, sabe? O olhar. É uma linguagem mais direta, mais objetiva. Mas ao mesmo tempo é mais uma coisa mais poética, né, também? Também, fica muito mais subjetiva, né? No teatro Uhum. pressupõe muito ensaio, pressupõe muita comunicação verbal, comunicação oral, comunicação física. Ela pressupõe um tempo, uma dilatação, na verdade, dessa relação, né? Que o cinema é amplificado 10 vezes mais, assim. Né? Eu não tô hierarquizando, tá? O que é bem, o que é bom, o que é ruim. Não é isso, é porque tem mesmo, assim, para fazer um disco, eu posso fazer um disco aqui agora. Eu fiz o meu primeiro disco, o disco do Matias Lobo, sozinho. Né? Eu só fui conversar com pessoas no final do processo, quando eu estava apresentando para alguns amigos músicos,
E quando eu fui levar para mixar e masterizar, que foi em outro estúdio, né? Mas e no cinema eu não posso fazer isso, né? É muito mais complicado. O teatro, nem pensar, inclusive. Porque o teatro é questão de mão, assim. Também o cinema, né? Mas você precisa de mãos, muitas mãos. Isso é até um pouco opressor às vezes, né? É quase um balé, né? Quando você vê tudo que funciona, tudo que precisa funcionar no teatro para que um espetáculo ele seja real para o público, né? E Porque não, é ali ao vivo, não tem edição de som, não tem edição de imagem, nada, é tudo é, ali. é a magia, né? A grande magia do teatro, assim, o palco, né? Uhum, Tem uma frase que dizem que é a televisão, a novela, ela é do dramaturgo. O cinema, ela é do diretor e o teatro, ele é do ator. E é isso mesmo, assim, no palco, o ator manda, né? Por mais que exista toda uma direção, uma produção, todo um design de produção por trás daquele espetáculo, mas é o ator que está ali dando a cara dele para bater, né? E se ele tem um ataque de riso ou um ataque fulminante do coração, assim, é ele que está lá, né? É o que todo uhum. mundo vai ver. O espetáculo é ele, né? A morte é o espetáculo, né? No cinema, não. No cinema, se eu filmar uma morte, eu tenho a chance de não utilizá-la na edição e não mostrá-la e tal. O cinema é recorte, né? E por ser recorte é mais fantasmagórico, sei lá. O teatro é bem isso que você disse mesmo, né? A grande magia é essa. E aí foi o que eu levei, o que eu levo até hoje, assim, do teatro, né? Que informação estética. O corpo como informação estética. Como que foi pra você depois você falou que fez turnês com a banda, que ganhou prêmios e tal. O que aconteceu com você depois disso? Daí eu comecei a. Peraí, Ah, desculpa te interromper, porque assim, quando a gente fala de Marcela, porque tem muita coisa que acontece assim ao mesmo tempo, né? Então não é uma linha do tempo de uma coisa só, por exemplo, não é só a banda e depois da banda o teatro, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, isso, né? isso. O que estava acontecendo com você durante o teu processo na banda? Durante o processo na banda, eu era um trabalho social, né? E, inclusive conheci alguns amigos de música dentro desse trabalho social, que preciso falar assim, é um diferencial, cara. Você ter um músico, artista que faz um trabalho social para um músico, artista que não faz um trabalho social. De novo, eu não estou hierarquizando, eu estou só diferenciando. Uhum, A forma de você se relacionar, de você compor, de você criar, de você existir é totalmente diferente. Para ser mais claro, assim, eu arrisco até a dizer que sim, cara, há uma sensibilidade maior, sabe? Não deixa de ser. O trabalho social é basicamente empatia, você olhar para o outro e você vamos construir juntos, né? Uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é levado para qualquer linguagem artística que você trabalhe. Então, essa sensibilidade ela é mais aflorada. uhum. Quando eu estava na banda, eu estava nesse trabalho social, e aí, um belo dia, eu pensei, cara, eu trabalhava no Cuca, foi o meu último grande trabalho social, assim. E aí a gente tinha uma briga danada, porque o Cuca queria ficar fechado no domingo, né? E o Cuca é um centro de arte e cultura que existe em Fortaleza, um projeto lindo, belíssimo, bancado pelo Banco Interamericano e a prefeitura. Começou com um, e aí agora tem três ou quatro, não tenho certeza. Mas a gente tinha uma briga para abrir assim esses centros aos domingos, né? Que é para a população acessar. E os Cucas eles ficam em bairros de baixo IDH. Então, enfim, é mais uma possibilidade de acesso a lazer. E os Cucas têm cinema, tem teatro, enfim. E eu trabalhava domingo, cara. E eu odiava trabalhar domingo. Eu sabia sabe, olha isso, olha a contradição. Eu sabia da importância disso. Era uma luta nossa como arte educadores, educadores sociais, que esses equipamentos ficassem abertos, né? Só que eu detestava domingo, porque domingo era o dia preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso, cara. Aí eu almoçava e tinha que tomar banho e sair no sol escaldante de Fortaleza. E, putz, aí eu ficava muito chateado. E aí, um belo domingo, assim, voltando, eu vi um assalto, assim, na saída do Cuca. Não foi comigo, mas eu vi um assalto e nesse assalto teve um óbito. Uma pessoa foi Nossa. assassinada.
E aí eu voltando pra casa no ônibus, assim, eu pensei, cara, podia ser eu. Se eu tivesse saído um pouquinho mais cedo, ou sei lá, sabe? Podia ser eu. Eu olhei pra dentro do ônibus, o famoso Parangaba Cuca Barra, e só tinha eu, assim, sabe? Não, mentira, tinha mais gente, assim, voltando da praia e tal. Mas eu fiquei pensando, cara, mas pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer canto, sabe? Fiquei nessa de, não é, não é, não é. E aí eu pensei, tá na hora de eu me recolher. E aí foi absurdo. Eu fiz essa escolha de sair do Cuca um mês, 2 meses depois, porque eu consegui um trabalho como designer num grupo de comunicação de Fortaleza, o Jornal o Povo. Foi bem em cima quando eu fui estudar rádio e TV. E aí foi a loucura, assim, eu saía do Cuca, da Barra do Ceará e ia para as dunas, né, na Fanó. E assim, para quem tá ouvindo não Não tem tem essa dimensão, referência, né? não tem essa referência como que funciona, mas a faculdade fica num lugar que ele é um lugar muito contramão. Então, tem uma avenida que passa lá, transporte público para lá. Não é que seja tão difícil, mas a faculdade ela disponibiliza transporte da própria faculdade para lá, que vai sair dos terminais de ônibus, para Cara, você ver. Não s tem muitas linhas de não ônibus tem, que cara. passam na faculdade. Se a faculdade não disponibilizasse os ônibus, ninguém ia estudar lá, cara. A verdade é essa. Foi a escolha que eu fiz, assim, uma escolha muito consciente mesmo. Eu vou me dedicar ao audiovisual agora, eu vou estudar rádio e TV. Eu não queria cinema naquele primeiro momento, porque eu não me via fazendo cinema, eu já trabalhava com audiovisual, era uma coisa mais próxima de mim, né? Eu já fazia alguns curtas e tal. E o curso de rádio e TV, ele era mais focado em mercado, que era o que eu queria. Eu já estava saturado essa coisa hippie triste de teatro e música, né? Uma coisa mais né, com essa vibe mais, como é que a gente diz? Mais subjetiva, né? Eu queria dar um norte mais forte assim profissionalmente. E eu estava começando a fazer uns vídeos muito legais, assim, eram vídeos que estavam até com acabamento legal, e eu pensei, não, cara, acho que é isso que eu quero. E aí fui estudar e ao mesmo tempo trabalhar como designer, que era mais uma coisa que eu fazia, nesse grupo de comunicação. Tá, antes da gente falar da experiência lá no grupo de comunicação, no Povo, como que foi o teu primeiro dia na faculdade? Tu lembra disso? Cara, lembro. Nossa, eu cheguei, eu era muito enviesado politicamente, sabe? Eu sou uma pessoa de esquerda, não abro mão de falar isso e tal. E eu tava vindo assim, eu passei o quê? Uns 6 meses ainda trabalhando, quando eu decidi sair do trabalho do Cuca, do trabalho social, eu ainda fiquei alguns meses, né? E aí nossa, eu encarava uma realidade durante o dia, à noite eu ia para uma faculdade particular e era uma outra realidade. Então eu chegava muito hostil, muito arredio, sabe? E esse primeiro dia, especificamente, eu cheguei atrasado, e era uma bagunça, cara, porque você tinha 3 cursos nesse primeiro semestre, que era jornalismo, rádio, TV e publicidade. Nossa. E era uma bagunça, daí eu cheguei atrasado, sentei, e o professor já estava no meio da aula, e aí todo mundo fazendo um oba-oba, não era um oba-oba, mas assim, sabe, não tinha foco, eu esperava que todo mundo tivesse em silêncio, olhando o professor, e que nada, as pessoas conversando, e com o notebook aberto, às vezes vazava áudio, e eu ficava puto com aquilo, não foi um dia bom, assim, eu saí de lá com a expectativa de que eu ia brigar todo dia, assim, porque a vontade que eu tinha era de mandar todo mundo calar a boca, porque eu queria assistir a aula. Eu lembro que durante o intervalo, assim, de uma aula para outra, eu arrastei minha cadeira e fui para o meio da sala. Na outra aula eu fui bem próximo, assim, do professor. Eu sei que eu cheguei atrasado, sentei atrás, e aí, no final do dia, né, da aula, eu estava perto do professor, assim, querendo ouvi-lo. Mas esse primeiro dia foi isso, assim. Se for para lembrar, era esse contraste, assim, de trabalho social, de visitar famílias e adolescentes nas Goiabeiras, que é uma comunidade lá da Barra do Ceará, sabe? Com Hum. baixo IDH, sem um saneamento adequado. E aí à noite eu tava numa riqueza, que a Fanó ela sempre teve uma estrutura muito boa, assim, né? Muito Pomposa. pomposa, é.
Era bem isso, assim. Aí eu cheguei aqui em Curitiba, eu fiz especialização em cinema na PUC, aí eu entendi o que era pomposo mesmo, que é uma outra, era um outro universo. Eu, caralho. Interessante falar que você saía de um lugar que você via as pessoas com empatia, você se colocava no lugar de outras pessoas e você ia para um outro lugar uma hora depois que era totalmente diferente, né? Total, e essa diferença se dava ao longo dos últimos meses que eu trabalhei. No Cuca, eu pude, por exemplo, trabalhar com, um- com, por exemplo, design, né? Eu fazia algumas peças também lá de, de algumas ações que a gente fazia, né? Eu organizava passeios pelo Rio Ceará, né? Passeios de barco para a gente visitar, conhecer o ecossistema do mangue. E aí eu fazia alguns materiais gráficos, assim. E às vezes esses materiais ganhavam uma proporção legal, assim, né? Ia para outros lugares da cidade, né? Como venha conhecer o Rio Ceará e tal. E aí eu chegava em alguma disciplina de design do primeiro semestre do curso de comunicação, e aí eu escutava uns professores nada a ver, uma galera nada a ver, falando que, que design era arte, que não sei o quê, que não era pra qualquer um, que não era assim e tal. Eu, porra, bicho. Aí é foda, porque saca, eu acordei 7 horas da manhã pra trabalhar o dia inteiro, e hoje, especificamente, eu me dediquei a fazer um material, um design, vamos dizer assim, para comunicar uma oportunidade de conhecer um local da minha cidade, sabe? Da história da minha cidade, lá do Rio Ceará. E aí, por causa desse material, assim, recebi jovens, adolescentes e crianças e outras pessoas da cidade para conhecer uma área de baixo IDH que tem uma fama de ser muito violenta. Olha quanta coisa você constrói, sabe? Durante o Uhum, dia, para chegar numa faculdade, assim, que seria um espaço de liberdade, de criação, de não julgamentos, e você ouvir de um uhum, professor dizer que design não é para qualquer um, não é isso e tal. Cara, eram umas coisas absurdas. Eu tive grandes professores nessa faculdade, mas eu tive outros que a gente para mim foi muito choque, assim. E eu tava também com essa expectativa de que seria um lugar lindo, que para se viver durante um tempo, sabe? Não uhum. foi bem assim. Ia completar o sexo, drogas e rock and roll que você pensava quando tinha banda, né? Quando Pois tava na é. banda lá. Eu tava muito chato, cara, nessa época, assim, eu tava querendo ser muito responsável, muito chato, assim, eu brigava com todo mundo, sabe? O cara vinha falar. Eu me formei muito tarde, cara, faz 5 anos que eu me formei, em 2016, então, assim, eu peguei o período da Copa, por exemplo. E aí, às vezes, a aula de ética, ou aula de cultura brasileira, ou sei lá, qualquer outra disciplina assim, que a gente poderia filosofar, e a galera, a gente tinha uma turminha que era não vai ter Copa, né? Só que tinha também uma galera mais classe média alta, assim, que era Que tinha já, comprado ingresso pra todos é, os jogos da já Copa. andava com aquela blusa amarela da CBF, entendeu? E aí eu era muito chato e eu queria tocar o terror mesmo, assim, mas eu aproveitei o tempo. É uma coisa legal, cara. Quando você vai para um curso desse, assim, sua primeira formação, ou não, a segunda e tal, mas assim, para mim foi a primeira. Quando eu tive a oportunidade de fazer em 2000, quando eu tinha 18 anos, e eu só fui fazer quando eu tinha 25, sabe? Depois Uhum. de passar por vivência de teatro, uma vivência muito foda de trabalho social, vivência na música, que a música ela foi sempre, né? Cara, você chega num curso desse, no meu caso era rádio e TV, mas enfim, acho que pode ser qualquer um, você chega não pronto, mas você chega com um olhar holístico da coisa, sabe? Esse mesmo professor que dizia que design não era para qualquer um, ele também tinha uma carga horária de trabalho absurda dentro da faculdade, sabe? É lógico que eu olhava pra ele e entendia que ele tava cansado pra caralho. E que ele não aguentava mais aquela galera, assim, sabe? E tinha uma galera difícil mesmo. Difícil no sentido de não saber o que queria fazer lá. Então, assim, Uhum. eu ir fazer com 25 anos, pra mim foi foda, porque eu sabia que eu tinha pouco tempo pra estudar, porque eu trabalhava, e ainda tinha a parte do deslocamento, que eu nunca conseguia estudar no deslocamento, assim, de ônibus, né? Eu só andava de ônibus. Então eu sempre dormia. Então eu sabia que eu tinha pouco tempo para estudar, eu tinha pouco tempo para fazer uns projetos. Eu ganhei aqueles prêmios
Como Dos seminários? seminários de comunicação que tinha, né, Intercom, você lembra do Intercom? Aham. Expocom e tal. Cara, eu pensei um projeto, escrevi um projeto, a faculdade não quis bancar, e eu fiz bancando do meu bolso. A gente foi, apresentei, a gente ganhou como o melhor projeto audiovisual para mídias sociais, né? Era esse o nome na época. Fiz, é massa, ainda tem lá no YouTube, chama-se tv.doc. O que eu fiz foi reunir profissionais e professores da comunicação cearense para falar em torno da TV. Né? Na época estava nessa de que a internet ia acabar com a TV, né? A coisa já se discutia muito a lei do audiovisual, né? Já, não era novidade, mas ainda se discutia muito sobre as cotas de tela do Brasil. Então eu peguei tudo isso, transformei, roteirizei e fiz um puta material. São 5, 6 episódios temáticos sobre a TV brasileira, cada um com 15 minutos, com esses profissionais falando, né? E a gente ganhou prêmio. Eu lembro que a TVC ficou a fim de exibir também, mas aí era um rolê mais chato, porque exibia como produto jornalístico, e eu não queria, porque não era produto jornalístico, né? Utilizava. Era meio subversivo também o material, utilizava cenas de outros. De programas de TV e tal, aí o pessoal ficou meio assim, eu também não quis reeditar, porque dava muito trabalho. Mas, enfim, fiz tudo que eu podia fazer, aproveitei o tempo que tinha lá. E para mim passou muito rápido, sabe? Fiz grandes amigos, inclusive um grande amigo que mora aqui hoje comigo, não comigo, né, mas aqui na cidade, em Curitiba, que também é um produtor musical. E eu acho que essa maturidade foi importante, assim, ir fazer o curso já com um pouco mais velho, sabendo o que eu queria, né? Eu nunca quis trabalhar em TV, cara. Eu fiz o curso de rádio e TV e nunca, 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 nunca quis. Eu só queria aquele conhecimento objetivo do audiovisual, sabe? A TV, os cursos de rádio e TV, eles formam mão de obra para trabalhar em grupo de comunicação mesmo, assim, em TVs, né? Aquela coisa de e eu tinha uma visão artística muito forte, né? Isso ajudou e atrapalhou em muitos momentos, né? Ajudou porque eu queria sempre pensar fora da caixinha e atrapalhou porque não era nem um pouco objetivo, né? Uhum. Pensando financeiramente, não chegava a ser, né? O caminho era maior, a volta era maior. Como que foi para você o lance de ver na faculdade os professores falando como é o mercado de trabalho e você ver na prática como é o mercado de trabalho? Então, tem essa. Eu acho que isso é uma diferença gritante para a formação, cara, de um profissional. Nessas faculdades, assim, a maioria dos professores são especialistas, né? Poucos mestrandos, né? Mestres, aliás, alguns mestrandos, mas a maioria eram especialistas, né? Que vinham do mercado. Então, tinha professores que eram donos de produtoras, donos de agências. Acho que você também passou por isso na sua formação. Uhum, passei sim. E aí o que eles tentavam fazer, e eu acho que era uma coisa legal, assim. Eles tentavam passar pra gente uma leitura, né, a partir da interpretação deles, né. Então tinha um professor que odiava a publicidade, odiava, tinha uma agência, mas ele odiava a publicidade. Eu tinha cara que pensava TV como cinema, sabe. Tive uma professora que olhava para o rádio, assim, e o rádio era tudo para ela, né, e eu não entendia, eu nunca curti rádio, assim. Curtia e não curtia também, mas nunca me dediquei a nada para rádio, né. O mais próximo que eu cheguei de rádio foi podcast. Olha o tamanho da merda que eu tô falando. E eu acho que essas visões, essas interpretações desses professores, assim, eu cheguei a tomar, não, a priori, assim, eu cheguei a tomar como muita verdade, sabe? Para minha sorte, eu estava trabalhando num grupo de comunicação, então eu podia tirar isso à prova. Pois é, porque para muita gente, essa verdade que é falada na faculdade é a única verdade, né? Então, Porque a gente fala assim, nossa, esse professor, essa professora que tá aí na frente, eles têm puta experiência gigantesca, eu vou confiar neles, né? Porque se eu não for confiar neles, eu vou confiar em quem? Já que exato. eles conhecem esse mercado, elas conhecem esse mercado. E assim, quando você está no mercado, você entende o quão modular ele é, quanto, né, não é areia movediça, mas parece que você está ali numa. É muito dinâmico, é isso que eu quero dizer.
e não tão fechado, né, como a gente interpreta a partir de uma interpretação do professor de como é esse mercado. Vez ou outra eu converso com uma professora minha da faculdade, uma ex-professora minha, né? Que eu falo, é legal porque parece que quando vocês, professores, falam sobre a vivência no mercado de trabalho, é como se fosse uma receita de bolo, né? Como se toda empresa fizesse a mesma coisa do mesmo jeito. Mas quando a gente está na prática, não é. Eu até cobrei dela, já falei, o mais complicado é porque vocês não falam que existem processos dentro de empresa. A gente não aprende na faculdade, por exemplo, a atender um telefone. A gente não aprende a responder o e-mail. A gente vê isso tudo na prática, né? E são coisas que a gente vai precisar ver isso em qualquer empresa que a gente vai estar hoje em dia. Exato, exato. E nossa, cara, meu curso era muito isso, muito explicar processo, assim, eu já ficava puto, sabe? Porque, bicho, o processo, até hoje, assim, eu terminei a especialização em cinema e mercado audiovisual aqui da PUC, cara, e eu em vários módulos, assim, eu tinha professores explicando processos. E eu não quero, isso eu faço questão de não querer, assim, eu não quero porque processo, cara, você aprende ali, né, com seu olhar, com a sua forma de agir, enfim, com a forma de você se relacionar, com a sua maturidade, processo é processo, eu aprendo um processo aqui, eu vou para outro canto, é outro processo. Vamos falar sobre o que importa mesmo, vamos falar sobre como a coisa, enfim, deveria ser feita, né, qual a melhor forma de você alcançar esse objetivo fazendo isso, fazendo um vídeo, um podcast, um filme, compondo uma música, enfim, preparando um moodboard. Enfim, vamos conversar sobre experiências. Acho que experiências é muito mais rico do que você focar somente em processo. Processo é importante, Uhum. mas focar somente nisso, aí acho que fica sem alma a coisa. Você não se apaixona também. Fica uma coisa muito robótica, né? E sério, cara, comunicação que a gente estuda, o que a gente faz. Se for só processo, bicho, aí eu acho que perde a graça, sabe? O princípio básico de tudo é a comunicação. Aí você vai, enfim, você vai querer ficar falando de processos como a canetinha tem que ser guardada assim, assim, assado. Não, acho que tem que pôr alma, né, naquilo que você faz. A nossa experiência quando a gente trabalhava junto, que a gente respeitava muito o processo, e processo era uma das palavras mais faladas no nosso dia a dia, depois de disruption. A gente respeitava muito, mas a gente estava todo momento cortando isso, que isso não podia ser o core do nosso trabalho, não podia ser o coração da coisa. Então a gente cortava, não cortava boicotando, mas a gente atravessava, né? Era um grande trunfo, né, que a gente tinha, porque a gente havia conquistado, que a gente ganhou uma certa liberdade para fazer isso e tal. Mas peraí, a gente tá pulando alguns passos do nosso processo. Conta como foi a tua experiência nesse grupo de comunicação, o que é que você fazia, como você casou de toda a experiência que você já teve lá atrás, aprendendo a tocar música na banda, um projeto social. Eu cheguei como designer lá, trabalhei 1 ano e pouco como designer, e aí enfim, fui fazendo amigos lá, conheci o Mauro, né, que já participou de um episódio aqui. Ele falou sobre jornalismo, foi bem legal. E aí conheci ele e a gente estudava junto, né? Na época a gente terminava o trabalho, a gente ia, ele me dava carona, então a gente conversava muito e tal. E o Mauro, ele foi um dos caras que mais me encorajou, assim, a focar em alguma coisa, a buscar. E às vezes, quando eu estava muito disperso, ele falava, cara, vai pra cá, vem pra cá. E aí, esse grupo de comunicação tinha uma TV, mas que não era muito operante, assim, no sentido de produção, era mais uma coisa jornalística mesmo, né? Saía, gravava matéria, voltava, aquela produção de estúdio bem feijão com arroz, e que eu detestava, nunca curti. E audiovisual, assim, falando como produção de videomaker, né? Como produção de redes sociais, produção para YouTube, não tinha. E aí foi mesmo bem na época que tava explodindo, por exemplo, a TV Folha, TV Estadão, essas, Do NE10 também. do NE10 também, tava explodindo essas iniciativas de produção de conteúdo para a internet, assim, e era uma linguagem, tinha uma estética diferente, que os jornalistas desse grupo de comunicação, por vezes não entendiam, por vezes tinham má vontade, e uma má vontade do caralho mesmo, assim, que eu acho que perdura talvez até hoje, né, se for olhar, assim, as iniciativas, ainda são muito
Rasas, né? Tem umas coisas que são bem rasas. Exato, exato. Mas o que rasa, assim, não tem aquela sacada de, pô, vamos fazer aqui o diferente, né? O diferente é muito difícil cobrar o diferente para um jornalista, né? E a gente, eu e o Mauro, a gente começou a apontar muito para isso, e aí a coisa foi acontecendo. Já tinha algumas pessoas que brincavam de fazer audiovisual no jornal, assim. Eu falo brincando com todo respeito, né? Porque era tateando mesmo, era tentativas, né? Mas que já existiam essas pessoas fazendo, né? Jornalistas, né? Mas enfim. Eu lembro que acho que eu e o Mauro, nós fomos os primeiros em consenso estético mais forte a pensar audiovisual nesse grupo. Depois o Mauro seguiu os outros caminhos lá dentro e tal. E eu finquei bandeira e falei, não, esse audiovisual aqui é isso que eu acredito, quero fazer. A gente tentou muita coisa nesse grupo de comunicação com aval de chefias, sem aval de chefias, né? Erramos muito, até ter um entendimento, cara, de que, como se falava, né, não dá mais para voltar, né? Desde o presidente até o meu par aqui, meu colega do lado, todo mundo falava, daqui para frente é só audiovisual, tem que ser audiovisual, tem que ser audiovisual. Se falava muito isso, não dá mais para voltar, tal. E é, abriu assim essa cratera de possibilidades na nossa frente, cara. E eu confesso assim que eu ainda estava né, terminando minha graduação, assim, eu já estava com um certo conhecimento adquirido de prática e de teoria. Eu sempre teorizei muito, sempre estudei muito teoria da coisa. Eu já estava entendendo o que era esse mercado, que era muito diferente daquilo que os professores falavam, né? Como você bem lembrou. Essa dinâmica de mercado, ela já estava começando a ser explorada e se apresentar para mim, né? Por conta dessa cratera de possibilidades do audiovisual. E o que crateras eram essas, assim? A gente não podia. Tinha os jornalistas para fazer conteúdo, né? E aí sobrava uma outra fatia, que era a parte de branded content, a parte mais publicitária, vamos dizer assim, Uhum. mais institucional, né, do ponto de vista de mercado e tal. E eu falei, opa, é aqui, gosto disso. Já vi que trabalhar com conteúdo mais jornalístico assim não é a minha praia, respeito quem está fazendo, é uma outra pegada, deixa quieto. E comecei a focar nisso, assim. Foi aí que eu entendi o que é esse mercado. Foi aí que eu entendi o que você precisa vender dentro do audiovisual. Que é louco, cara, porque olha só, na nossa formação de rádio e TV e depois nessa experiência mais grudada assim no jornalismo, você cria, você faz um material, um conteúdo audiovisual, você faz porque é necessário falar sobre aquilo, porque tem uma agenda em torno daquele assunto. Quando você passa a criar para o mercado, é aquele velho papo de você tem que curar uma dor do cliente, né? É, você tem que achar o claim certo para poder, eu falando que nem os coach agora. Você tem que, Você contar uma história, né? exato, mas assim, você tem que achar uma dor. Por que que eu vou distribuir um vídeo para produzir um vídeo para você, para aquele cliente, né? Será que é um vídeo que ele está precisando, né? Isso você começa a entender bem, assim, e ter a firmeza de saber que de repente não é o audiovisual que vai salvar, né, aquela dor daquele cara, assim, que vai curar aquela dor. E isso foi muito importante para eu conseguir me posicionar, né, com o que eu queria, para não me enganar primeiramente, né, fazer uma coisa que eu não acredite, e principalmente para não tirar o tempo, o dinheiro e a expectativa de um cliente. Nesse momento que eu estou falando, eu estava saindo da faculdade, eu estava me olhando como um profissional de comunicação, trabalhando num grupo de comunicação muito grande, com pessoas muito fodas do meu lado. Foi um momento em que a gente começou a trabalhar junto, eu, você, Mauro, que a gente tinha uma iniciativa um pouco mais aberta de produzir o que caralho a gente quisesse naquele lugar. Isso foi muito legal. E também foi um momento que eu olhei para trás, um pouco antes de eu começar a trabalhar no lado social, que eu acordava tarde, almoçava, eu ia ensaiar,
a tarde inteira o espetáculo, à noite eu saía com o pessoal para beber, chegava em casa tarde e dormia até tarde. Em que eu não entendia o que tinha ao meu redor. Não existia nesse momento do teatro salvar uma dor de alguém. A única dor que precisava ser curada era a minha. E era, Curava, tentava curar com álcool, né, no final do dia? sempre, né? Mas assim, é muito louco você pensar que nesse momento, né, eu estava querendo descobrir uma energia, uma essência do Marcelo. Nesse tempo, o Marcelo era forte porque ele descobria, ele olhava para tudo, ele descobria o prazer do teatro. Eu não me considero ator hoje. Eu tive essa passagem pelo teatro e só. Eu não estudei, nunca estudei teatro, não estudo até hoje. Então, assim, foi um momento da minha vida que, que eu me deparei com teatro e eu acho que eu tirei muita coisa foda desse momento. Mas eu era pura água. Água, total. Quando eu cheguei nesse momento em que eu entendi o que era esse mercado, em que eu ia algumas vezes com alguém de vendas, né, do grupo de comunicação para uma reunião com o cliente, em que eu tinha que me importar, em que eu tinha que olhar, em que tinha que ter uma visão estratégica, inclusive do que eu iria prometer enquanto audiovisual para aquele cliente. A partir daí eu era terra, não era mais água, era terra, era puro ódio no olhar, no sentido de foco e atenção, sabe? Concentração. Acho que foram os dois momentos mais dicotômicos assim da minha vida, em que uma hora eu queria achar uma essência daquele artista e no outro momento eu só queria curar uma dor um potencial cliente, né, desse trabalho. Uhum. Você não sabia se você corria para um lado da rua ou se corria para o outro, porque não sabia de que lado abrir a porta do ônibus, né? Exatamente, ainda tem essa. Muito legal, bem bolado, bem bolado, bem bolado. Bem bolado. Mas e assim, em ambos os momentos eu estava super bem. Eu estava entendendo, sabe? Isso foi bom. Logicamente que com 20 anos, assim, eu dentro de um grupo de teatro era um moleque, um menino velho, né? Mas quando eu cheguei nesse momento do grupo de comunicação Povo, que eu pude, e sou muito grato, né, até hoje, assim. E tinha essa trincazinha o David, o Mauro, e aí iam chegando mais pessoas, iam orbitando ali em volta, e um momento era o David que estava mais à frente de alguns processos, né, outros era eu, outros era o Mauro. O Mauro acabou tomando tornou-se uma grandeza assim dentro do trabalho porque pensava muito fora da caixa, ele conseguia mobilizar e aglutinar outras pessoas também. Foi muito interessante. Nesse momento aí, eu me via mesmo como profissional de audiovisual, porque eu atendia audiovisual dentro do Povo como negócio, né? Inclusive, formatávamos isso, era algo que eu sempre quis, sempre busquei. Eu acordava de manhã e pensava, cara, eu não posso, em canto nenhum, levo isso até hoje, eu não posso ser custo, eu preciso ser receita. Até hoje eu penso nisso, sabe? Em tudo que eu vá Oi. fazer, tudo que eu vá fazer. O que que é o que é o maior disso aqui? É o custo, a receita, né? E aí as coisas que a gente aprende, né? Coloca lá na matriz esforço e impacto, né? E, enfim, são duas ferramentas que eu uso até hoje para poder medir, cara, se eu vou ou não no supermercado, sabe? Durante o nosso período, foi a primeira vez, assim, historicamente para a empresa, uma empresa de 90 e tantos anos, a parte digital tem 25 anos hoje, mais ou menos, mas foi a primeira vez que a área digital deu lucro para a empresa durante essa nossa gestão Ah, é desses 3 verdade. acho isso super importante falar para vocês que estão ouvindo perceberem como é importante você acreditar naquilo que você está fazendo, naquele trabalho, e também de você ter pessoas que confiam em você, né? A forma que você vende aquela história faz total sentido para tudo, né? Como o Marcelo falou, é um lance holístico para você enxergar tudo que está acontecendo ao seu redor, pegar o mais importante de cada elemento daqueles e fazer com que aquilo seja lucro para aquilo que você está se dedicando, porque no futuro aquilo vai desaguar em uma coisa massa para você. Você vai perceber isso assim fácil. A gente teve o ganhos, assim, além disso, que foi mudança de cultura, né?
De fato, eu não sei hoje como está o trabalho lá, não sei se esse legado existe ou não, mas assim, eu acho que a nossa passagem por esse sistema todo, né, de trabalho, esse atravessamento desses trabalhos assim, putz, deixou muita coisa legal, cara, porque de fato a gente se dedicou muito, a gente fez muita coisa legal, e essa mudança de cultura, né, falando especificamente de audiovisual, eu até hoje, assim, eu tenho uma visão de audiovisual como videomaker. Se você quiser que eu faça um documentário, eu tenho plenas condições de fazer tudo. Eu faço a fotografia, eu roteirizo, eu faço a fotografia, eu edito, eu monto, eu faço o som e eu finalizo. Né? São vivências que a gente ganha dentro de uma estrutura corporativa, ou não, né? Se você tiver sangue no olho de se produzir também, mas assim, dentro de um trabalho desse em que você chega e você cria, praticamente cria, né? Eu não criei, mas assim, ajudei a coisa acontecer como audiovisual. E como é massa você perceber que você não tem nada hoje para fazer. Não tem nada. Você vai filmar, de repente, até com, sabe, com a câmera de obsoleta já. Você não tem um computador bom. Eu brigava por computadores. A gente editava, a gente tinha que fazer um vídeo por dia de 1 minuto. Para fazer esse vídeo, às vezes a gente levava 6 horas, porque o computador não respondia, que a gente não tinha uma boa captação, porque a gente, às vezes, até internet faltava para fazer esse upload. E aí, como você vai transformar isso, né? Como é que você. E aí, eu não estou fazendo aqui, não estou dizendo que você tem que fazer tudo pela empresa. Que não sei o quê. Cara, eu não estou vivendo corporativamente agora. Há 2 anos, não, eu estou vivendo do meu trabalho de freela, mas não estou com carteira assinada servindo a uma corporação. Não, É, pera aí, Marcelo. Spoiler, né? A gente vai chegar daqui a pouco ah, nessa tá. parte. Não, mas assim, é para dizer que eu também não tô querendo fantasiar de que você tá dentro de uma empresa, você tem que vestir a camisa não, cara, tem a parte assim, você tem que ter os materiais. Mas é legal também como você consegue subverter essa lógica de eu preciso do melhor equipamento, da melhor estrutura. E eu acho que essa visão de audiovisual como videomaker, ela é importantíssima. O videomaker é aquele cara ou filmmaker, é aquele cara que ele vai fazer tudo. Se ele puder e se ele tiver condições, ele vai fazer tudo. Condições no sentido de tempo, né? Mas ele pode fazer tudo. E a minha formação, desde o primeiro dia que eu pisei naquela faculdade para pensar a minha carreira, meu futuro como, né, como carreira mesmo, foi o seguinte: eu quero fazer tudo. Depois eu vou decidir em que eu me especializo. E essa vivência de que eu posso fazer tudo, né? Eu posso fazer tudo até um certo ponto também, porque é humanamente impossível. Mas já fiz grandes trabalhos em que eu peguei do começo ao fim e eu fui todas as funções de que era necessário. Isso foi legal. Se você não souber dar um freio também, isso pode te adoecer, né? Mas isso é legal porque você se capacita, você se sente forte, né? Você daqui a algum tempo, quando você estiver liderando uma equipe, você vai entender que você vai precisar de um roteirista, de um fotógrafo, de um editor, e você vai olhar para aquele cara e vai dizer: te entendo. Eu sei qual é o seu percurso, eu sei o que você tem que fazer para entregar esse produto, esse vídeo, enfim. E eu posso te orientar, posso te ajudar da melhor forma, do começo ao fim, em cada função que ela precisar. O lance de empatia, né? Exato, né? E mais que empatia, é conhecimento mesmo de causa, né? Você ficou quanto tempo no Povo? Com uns 4 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. O que que aconteceu com você depois do Povo? Você se mudou, né? Você foi para outro estado, mudou tudo na sua vida. Conta um pouco disso. Mudei tudo. Eu nunca curti Fortaleza, a verdade é essa. Morei 30 anos lá, mas assim, nunca curti. A energia da cidade é massa, assim, pessoas, tem grandes amigos lá, mas eu nunca curti. A primeira coisa é o clima. Eu sou muito branco, branquelo pra caralho. E a minha mãe tem umas doenças de pele e eu também tô começando a aparecer aqui. Tava começando a aparecer algumas doenças, algumas manchas na minha pele. Eu fiquei meio assustado com isso. Fui atrás, aí não, tudo bem, isso aqui é por causa do sol, você tem que usar protetor. Eu odeio protetor, enfim. Clima. Clima era uma coisa que eu acordava e eu já ficava puto com clima. E aí quem me conhece sabe que eu não sou muito. Eu reclamo muito, né? Eu sou meio chato pra caralho e reclamo muito. E assim, eu já acordar reclamando era uma coisa que não curtia muito. E aí eu, com a minha namorada na época, hoje atual esposa, a gente viajava e a gente sempre pensava, cara, vamos sair daqui, vamos sair daqui. E ela, vamos sair, vamos sair, vamos sair. E a gente visitou alguns lugares, a gente curtiu muito Montevidéu.
E a gente pesquisou até o que era, como é que era, o que que precisava, quanto precisava ganhar, tal, para morar lá. E a gente meio que deixou ali, né, aberto. Ah, será que é Montevidéu? Eu não falo nada de espanhol, nunca estudei espanhol. Ela já fala, então era de boa para ela. Ela é psicóloga, atende, tem a possibilidade de atender online e tal. Para mim ia ser mais complicado. E aí a gente ia viajar para Porto Alegre, de última hora a gente mudou para Curitiba. E aí vamos para Curitiba? Ah, vamos para Curitiba, friozinho e tal. Ah, é mais legal, mais legal. Uma semana antes de a gente vir a passeio para Curitiba, eu recebo apareceu no inbox uma analista de RH de um grande, enfim, do concorrente, né, do concorrente desse grupo de comunicação, para uma editoria, né, de audiovisual. Eu fui, eu acho que 2 dias antes de eu viajar, eu fui lá, conversamos sobre valores, conversamos sobre trabalho. Era um trabalho até, de certa forma, easy mode, né, do ponto de vista estético, criativo, artístico, né. Só que era chato pra caralho, né, cara. Era E o aquele... salário mais alto também, não era? Hã? O salário também era mais Ah, o alto. salário era absurdamente mais triplo da coisa, né. Uhum. E aí o trabalho era basicamente de planilha, né, de escala, fazer escala. Tinha uma grande dor deles, vamos dizer assim, que era, eh, potencializar a estética da imagem, né, do jornalismo, que eles falavam, nossa, usamos as mesmas estruturas, os mesmos equipamentos da Globo, mas quando o material chega não é como a Globo, é. E aí, enfim, fui, conversei, e no outro dia eu disse, olha, eu tô viajando na quinta, isso era uma terça, e aí a pessoa do RH falou, depois vem conversar com o meu diretor aqui amanhã, então, antes de você viajar. Ah, tá ótimo. E aí eu fui lá, conversei, chegamos a, no final da conversa, entendemos que não era vaga, porque eles queriam uma pessoa com muita experiência, queriam uma pessoa velha, a verdade é essa, não era nem que tinha experiência, queriam uma pessoa muito mais velha, porque tinha muitos colaboradores da equipe de audiovisual que estavam lá 20, 30 anos, então, assim, olhar para um moleque e tentar uma mudança de cultura, assim, não iria ser fácil. Mas que isso não foi verbalizado, né? Eu saí com esse entendimento, eu acho que o diretor também ficou com esse entendimento. Era uma outra energia, uma coisa mais danosa à saúde, sabe? Você via que as pessoas não eram completamente felizes, assim. As paredes eram super coloridas e super iluminadas, com equipamento absurdo, uma estrutura absurda, mas você via que as pessoas não, sabe, não Era tinham... super colorido, mas era um ambiente cinza. É super colorido, mas é um ambiente cinza, é verdade. E aí, enfim, eu vim viajar, passei uma semana aqui em Curitiba com a minha esposa, a gente veio e tal, e a gente curtiu pra caralho, e a gente tava naquela de, putz, mas aqui também é super fascista, Curitiba é fascista, que não sei o que e tal. Cara, foi foda a nossa estadia aqui, a gente conheceu muita gente legal, foi muito legal, muito legal. Acho que você lembra quando eu voltei sorrisão, contando assim e tal. Sim. E aí passou uma semana, cara, a gente voltou pra Fortaleza naquela depressão, assim, eu voltei a ficar puto com tudo. Daí passou uma semana, a gente se olhou assim, a gente tava jantando, ela olhou pra mim, aí eu, tá tudo bem? Ela, passei o dia pensando em Curitiba, eu também. E aí quando a gente acordou no outro dia, um olhou pro outro e disse, vamos? Meu Deus, que loucura, né? E aí a gente foi tomar café, e aí ela, vamos? Aí eu, vamos. E aí a partir disso foi duas coisas absurdas pra gente, assim. Abrir uma planilha no Excel e as terapias que a gente fazia, cada um, que foi importantíssimo nesse momento, assim, pra gente saber mesmo, né, o que que nos motivava, o que era isso, né, se era uma fuga, se não era, se tudo bem se for fuga, se não. E a planilha no Excel era a necessidade, né, de grana, né, assim, o que que a gente precisa fazer, né, quais são as projeções, quanto tempo a gente aguenta lá até se estabilizar e tal. E aí, bicho, pronto, a partir daí só foi alegria mesmo, assim, deu tudo certo, a família apoiou pra caralho, apoiou muito, os amigos também. Assim, não deu nada errado. O Mauro, esse amigo nosso, eu lembro, assim, eu contei pra ele, ele ficou muito emotivo na época e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, ele falou assim, cara, não tem como dar errado. Vocês estão super afim, vocês estão juntos, estão super afim de fazer isso dar certo e tal. Não tem como dar errado.
E eu, pode crer. Aí foi, sabe, segurança, assim, outra coisa, a minha mãe me falou, assim, foi muito, muito forte mesmo. Ela, é uma mudança muito grande, né? Aí eu, eita, lá vem. Aí logo em seguida ela falou, mas necessária, né? Aí eu, porra, aí me desmonta todinho, sabe? Aí teve uma par de gente que encheu o saco também, pô, mas Curitiba, que não sei o quê, pá. Brincando assim, mas não é isso. O Curitiba é uma cidade massa. A gente tem grandes amigos aqui, bons amigos, que não estão longe de ser fascista. Pois é, conta como que tá sendo essa experiência pra vocês. Não, então, e aí eu pensei, cara, chegando lá, eu acho que eu quero me envolver, fazer um network, conhecer e tal, quem é quem. O mercado de audiovisual aqui, ele. Às vezes eu acho que ele é mais aquecido, às vezes eu não acho. O cinema aqui tem grandes, grandes possibilidades enquanto distribuição. Tem muita gente de São Paulo vindo filmar aqui, utilizando mão de obra daqui, isso é importante. Às vezes se parece aquecido, às vezes não, né? Nessa especialização que eu fiz em Fortaleza, dentro desse grupo de comunicação, que não deixa de ser uma especialização, Uhum. aqui ainda é um terreno a ser explorado, sabe? Às vezes eu olho assim, acompanho a produção de alguns grupos aqui e, nossa, tem uns gaps, tem uns buracos enormes para se trabalhar, isso é legal. É, mas eu vim para cá pensando, cara, eu preciso puxar um pouco daquela subjetividade artística da coisa, sabe? Eu preciso existir também. E fui estudar cinema e fazer uma especialização em mercado audiovisual. Aí a coisa do mercado é coisa da lei mesmo, assim, de produção executiva, de captação, de lei Rouanet, de mecenatos e enfim, essa parte mais chata, mas que, cara, eu não lembro de ter nenhum tipo de curso nesse sentido, assim, como especialização em Fortaleza. Isso era uma coisa que sempre faltava. Existiam uns cursos aqui e acolá, às vezes alguém trazia, fazia um curso, um sábado e um domingo e tal, mas era muito específico, assim, para uma galera, sabe? Quando não, algumas universidades cobravam 15, 16 pau numa especialização que tinha alguma coisa dentro da grade curricular e tal. Não fazia o menor sentido. E aqui eu pude me dedicar né, nessa especialização a isso. É uma coisa que no começo me encheu os olhos, agora eu meio que tô assim, caramba, será mesmo? Ainda pretendo estudar um pouco mais disso, mas hoje zero vontade de trabalhar com isso, porque é aquele papo que a gente estava falando, assim, é muito processo, né? Muito processo. Uhum. Você tem que ficar abrindo empresa, fechando empresa para fazer um produto audiovisual, né? Um trabalho e tal. E aí o cinema, aqui eu tive essa percepção de que o cinema ele se aproxima muito daquele processo que a gente já falou no começo do teatro, né? É muito tempo, né? Muito tempo. Muita Muita dedicação. dedicação. Você tem ideia, você tem filmes no Brasil que você passa um ano inteiro desenvolvendo seu roteiro, né, ganhando alguns concursos, editais para poder desenvolver o roteiro. Você passa mais um ano para conseguir ganhar algum edital, porque aí essa questão já não depende de você nem do seu tempo, né? Depende de política pública, depende de vontade política, inclusive, ou de algumas outras iniciativas. Depois você passa mais um ano para produzir, aí você tem que abrir essa empresa, você passa mais um ano para produzir, depois mais um ano para finalizar, depois tem um grande gargalo do cinema que é a distribuição. Você está com o filme pronto, mas e aí? Para fazer dinheiro você tem que ter dinheiro, né? E para distribuir você tem que ter dinheiro, para ter uma distribuição considerável, né? Então, assim, a ideia que você tinha no começo, ela, né, se dilui muito, é muito tempo, sabe? Então, o cinema brasileiro ele tem essa característica cara, você tem que se preparar muito, você tem que saber que esse ano você vai desenvolver o seu primeiro roteiro, no próximo ano você vai é, correr para captar, enquanto isso você vai fazer o segundo roteiro, no terceiro ano, sabe? Você vai no terceiro ano que você está produzindo, você já tem que estar escrevendo outro roteiro e assim vai, sem parar, mas que é muito instável também do ponto de vista financeiro, assim. E a galera ainda vai brigar com o cinema brasileiro, dizer que tem que acabar, que só produz porcaria, que tal. Se você levar em consideração, por exemplo, que Bacurau foi um grande sucesso em 2018 ou 2019, ele levou 9 anos para ficar pronto, né? Muito tempo. E assim, eu entendo as necessidades
enquanto recurso público, né? Não dá para fazer cinema sem o recurso público, né? Que não é em nenhum momento esmola, assim, né? Isso é renúncia fiscal pra caramba, né? E eu entendo, né, que você tem que ter um cuidado, porque, enfim, é dinheiro nosso, né? Todo mundo pagou para que o filme pudesse estar pronto e tal. Mas é porque tem algumas questões também envolvidas, políticas, né, ou de vontades políticas, que atravessam isso e dificultam muito, né? Hoje eu tô nessa, assim, hoje, 2020, cara, começo do ano, eu fotografei um filme e eu só consegui montar esse filme, um filme de uma diretora curitibana daqui, que é a Mariana Holtz. Eu montei também esse filme e fiz a trilha. Eu terminei em novembro, cara. Nossa, quase um ano. Quase um ano. Porque não se tinha recurso, enfim, tá tudo parado, a pandemia também, né, avacalhou tudo e tal. Aquele lance de que o primeiro ano você faz o roteiro, no segundo você desenvolve. Enquanto você desenvolve, você está fazendo o roteiro do próximo filme. Enquanto você está produzindo, você está captando o seu segundo filme. A gente deveria ter finalizado esse filme em julho. E em novembro a gente ia rodar o segundo filme dela. Aí em novembro eu entreguei o primeiro, ainda está na fase de finalização. E a gente ainda não conseguiu gravar o segundo filme. Né? E ela é uma diretora nova, assim, que a gente tá dividindo essas parcerias e tal. Mas, assim, é difícil, sabe? E aí, no meio disso, você tem que fazer outras coisas, você tem que dedicar a outras coisas. Então, ela vai ter que trabalhar com outras formas de captação, com outras formas ela vem do teatro, então ela vai ter enfim, você tem que fazer esse balanço, senão não dá, né? É uma brincadeira muito cara audiovisual, e que demora muito, né? Aliás, cinema, e que demora muito, né? E aí a minha vida no audiovisual se resume a isso, a ficar pensando numa possibilidade que eu possa trabalhar com aquilo que eu gosto hoje, agora, sem precisar ficar esperando 2, 3 anos para poder ver o trabalho pronto, né? Nesse sentido é que eu abro os meus braços para o mercado que entende essas necessidades, que eu queria fazer um vídeo institucional, documentário, e uma empresa daqui com sede aqui, mas assim, tive que viajar para Londrina e tal, para fazer, entendeu, né? Opa, eu ganho, você ganha, tá tudo certo, daqui o dinheiro. E a gente foi fazer. Uhum. Aí isso é legal, e aí em um mês a coisa tá pronta, sabe? É urgente, é apressada, pode ser que seja, mas é porque eu me encontro nisso, né? Eu me encontro assim, eu tô me dedicando agora aos meus trabalhos autorais com videodança, né? Com o bailarino e coreógrafo Alexandre Tadra, daqui de Curitiba também. E aí a gente produziu esse ano dois vídeos de videodança. Os dois foram premiados aqui. Estou super feliz e agora a gente está terminando o terceiro, que foi gravado no interior também, que a gente quer circular pelos festivais afora, porque está muito bonito. E aí, com ele, eu entendo, e é uma outra estética. A gente ganhou dinheiro com esses trabalhos porque a gente soube focar, assim, né? Ele é um trabalho artístico, ele comunica artisticamente, mas ele teve um foco de, opa, isso aqui é para tal lugar, para a gente ganhar esse prêmio e tal. E a gente soube fazer, né? Por quê? Porque eu não posso ser custo, eu preciso ser receita, né? Uhum. Pode ser a coisa mais artística, mais subjetiva do mundo, mais expressão, é onde eu me expresso. Mas precisa ter um mínimo de chão e de clareza de que ele tem que ser receita, né? Esse que a gente fez, a gente pensou, acho que é a hora de a gente trabalhar nosso nome, porque é uma dupla que a gente se conhece há 1 ano e meio, a gente fez 2 trabalhos premiados, bem premiados, com grana. Os nomes desses dois trabalhos. O primeiro é o Desverrante, ele foi feito dentro dessa possibilidade de quem é a população de rua desassistida no meio da pandemia, não nem quem é, né, mas como são, sim, o que faz, né? A gente fica pensando na gente, mas e a galera que está na rua, né, em situação de rua? Como é que atravessou a pandemia, né? Questão simples, higiene, máscara, sabe? Lavar as mãos. É,
pra gente era idiota ficar ouvindo na TV, em todo canto, assim, lave suas mãos. Mas e aí? Como é que a galera, sabe? É louco isso. A gente fala de uma população de rua, e eu trabalhei com esse recorte social, cara. Alimentação é hoje, é o necessário. Essa é a preocupação em pessoas, população em situação de vivência de rua. Só que no meio de uma pandemia, lavar a mão parece, eu não quero parecer idiota aqui, mas parece ser urgente, né? Não a ponto de uma alimentação, mas assim, senão você morre também, né? Então é muito doido, assim, e tem que ter esse cuidado em falar, cara. Eu não tô, de novo, eu não tô aqui romantizando a coisa, mas pra galera que acordava, onde quer que acordava e passava o dia em busca do seu alimento, hoje tem que se preocupar com lavar a mão, irmão. É muito doido isso. O Desverrante é esse trabalho que a gente fez com Alexandre Tadra. É muito bonito. Ainda não está disponível porque o prêmio ele é da Fundação de Cultura de Curitiba e aí eles têm direito na exibição, né? É como se a gente tivesse licenciado, né, o material para eles. Então a gente não pode disponibilizar. O outro é o Retroverso, que aí é mais artístico mesmo. A gente fez pensando num edital específico, que foi muito bom, inclusive. E o próximo que vai sair, esse provavelmente a gente vai ver mais perto, né, mais cedo, que é um Em Vãos. É um trabalho que a gente tá discutindo as coisas que a gente faz que é em vão. E aí ele foi filmado dentro de vãos, num prédio em construção. Aí a gente está nessa pira. A gente vai trabalhar melhor isso, assim. E aí esses três trabalhos fazem parte de uma trilogia que a gente quer fazer, né? Sem muita produção, sem muita espera. A gente tem a ideia, a gente vai lá e a gente executa. Então, essa trilogia vai ser isso, assim. E paralelo a isso, sabe o que a gente está fazendo? Escrevendo para edital. Porque essa é a realidade do audiovisual brasileiro. Enquanto a gente está produzindo, a gente também está se preocupando em como é que a gente vai captar e conseguir esses recursos para nos financiar a produzir nossos próximos trabalhos, né? Para não ficar dependendo só do nosso bolso, né? Isso é o que é preciso. Mas acho que essa é uma dica super importante. E aproveitar que você já está falando de dica, a gente já falou sobre várias no decorrer do episódio. Mas o que que você separou de dica para aquela pessoa que está ouvindo, pensando, nossa, será que vale a pena eu entrar no audiovisual? Teve alguma leitura que fez você. Acho que Olga é uma importante dica para você, pelo menos, né? Que te ajudou a enxergar um pouco mais o mundo que a gente vive e tal. Mas tem alguma leitura que você indica para aquela pessoa que quer ler, que você acha que é super importante para quem tá começando a trabalhar com audiovisual, alguma coisa assim? Você fala como um livro mesmo? Sim, como livro, como Ah, filme, sei lá, série, documentário que você viu, alguma coisa. é, faz super sentido você querer entrar no mundo do audiovisual do cinema, cara. A gente precisa de pessoas contando história. Isso não pode se esfalecer, sabe? Se você souber viver com essa coisa, essa questão temporal, vamos dizer assim, é de boa, né? Tem coisas no audiovisual, no cinema que demoram muito para ser feito, muito mesmo, muito tempo. Eu achei o meu meio do caminho ali, né? Hoje eu não tenho a menor vontade de, por exemplo, fazer um filme, um longa, no máximo um curta, mas tem outras possibilidades também. O primeiro livro, cara, que eu ganhei, a minha mãe me deu, eu estava estudando para fazer um curso no Vila das Artes, que em Fortaleza tem Escola Pública de Audiovisual Vila das Artes, né? E aí tava rolando um curso lá de cinema, e nossa, foi muito, muito, muito concorrido. E aí eu precisei desse livro, e a minha mãe me deu esse livro. Ele é um livro, cara, que você lê e você entende tudo, assim. Ele sintetiza a nossa conversa. Ele se chama Cinema, dois pontos, Arte e Indústria, do Anatol Rosenfeld. É sensacional porque ele entende o que é o cinema enquanto expressão e o que é o cinema enquanto indústria. Para ser mais claro, Bacurau versus Marvel. É uma leitura que, para mim, ela foi um ponto de partida para eu poder, inclusive, me entender e me inserir, né, dentro desse mercado. Eu vinha da arte, depois passei para a indústria e hoje eu estou tentando coexistir aqui dentro disso, né?
como audiovisual, isso é necessário ter essa leitura, senão a gente vai para o youtuber ficar falando besteira, como tá cheio de crítico de cinema no YouTube falando bobagem, né? E que achando que está ajudando, falando bem de audiovisual, falando bem de cinema brasileiro, mas na verdade está criando uma, Uma uma, bolha, uma uma bolha. e criando uma névoa, uma neblina, assim, que não é isso, sabe? É, a gente tem um acesso a filmografia brasileira, o que a gente tem acesso é uma pontinha, assim, sabe? E muitas vezes não é o que não é o que a gente faz, o que a gente produz, não é o nosso pensamento. Do ponto de vista de arte, eu acho que todo mundo é livre para isso. Se você quer se expressar, se você quer coexistir dentro de um eu lírico ou dentro de uma outra possibilidade enquanto liberdade, né? Enfim, um podcast pode ser a sua saída também. O cinema sempre vai ser isso. Você quer fazer um videoclipe, quiser, enfim, criar possibilidades dentro do Stories, né? Que também é. Você pode transformar isso em arte. E dentro do ponto de vista de indústria, cara, eu diria para você se capacitar o máximo possível, porque a gente, dentro do audiovisual, fica querendo fazer o que todo mundo já faz, né? Porque dá trabalho, porque é mais rápido, mas a gente precisa ver outras coisas, a gente precisa cuidar desse nosso bichinho curioso que tem com a gente. Tinha um exercício que eu aprendi a fazer desde a época da faculdade, que eu sempre falo, cara, em todo canto. Numa turma, em algumas aulas que eu tive a oportunidade de dar, ou de conversa, eu sempre pedia para a pessoa levantar a mão quem tinha um projeto engavetado. E aí uma galera levantava. Aí, quantos estão em ação? Né? Ou vai executar nos próximos momentos aí. Aí poucas pessoas faziam isso, levantavam a mão assim, né? E o projeto provavelmente ia ficar engavetado. Aí eu falava, bom, beleza, enquanto você não executa, faz o seguinte, pega esse projeto e faz uma planilha de quanto ele vai custar. Tudo. Você precisa de 2 câmeras? Quantas câmeras? Vai alugar? Quantas lentes? Quantos microfones? Quantas pessoas para fazer isso? Você vai contratar? Você vai parcerizar? Fazer permuta, enfim. Quanto tempo você vai gastar? Coloca tudo isso na ponta do lápis. Visualiza que a tua ideia pode custar R$ 500 ou R$ 2.000, ou sei lá, R$ 20.000. Ou como eu tenho vários projetos aqui que vão custar mais de R$ 500.000. Isso é importantíssimo para você, inclusive, tomar a sua decisão de isso aqui é meu sonho, eu vou correr atrás dessa forma, ou não, simplesmente não. Essa é a minha ideia de R$ 500, eu vou guardar um pouquinho, eu vou desenvolver, mas eu não quero fazer agora. É uma decisão, mas eu só pude tomar essa decisão quando eu olhei e eu entendi que, cara, isso aqui eu vou precisar de muita grana, inclusive para poder existir, para poder fazer essa ideia como empresa, né? Para poder abrir portas. É a coisa do Bacurau de que demorou anos para ser feito. Então, eu não estou falando de ficção, estou falando de um reality show. Impossível, Uhum. né? Tem outras prioridades agora. O problema é se amanhã isso aparecer, né, cara? Eu vou ficar chateado se alguém pegar essa ideia. Mas enfim, e aí faz muito sentido. O, eu estava muito angustiado de querer produzir, né? E eu saí da Água de Quartinha pensando em produzir o meu disco, né? E que em Fortaleza não ia produzir, certeza. Porque eu estava olhando para o audiovisual, o mercado também chamava e tal. E, e eu decidi que não, o audiovisual agora é importante. Tô falando isso só para dizer que hoje eu consigo me expressar melhor através da música do que no audiovisual. Olha que louco. 1 hora e meia de conversa depois a gente Para desconstruir tudo com uma desconstrói tudo. Mas é tranquilo isso pra mim, sabe? Tudo tem o seu momento, eu sei onde eu posso ser feliz na música, eu sei onde eu posso ser feliz no audiovisual, eu sei das expectativas e aí, ok. massa. Conta pro pessoal como o que é esse teu primeiro projeto, teu primeiro disco. Então, eu tinha músicas, sempre compus músicas, canções, e aqui cheguei em Curitiba,
ainda não conhecia muita gente, e comecei a compor música instrumental aqui mesmo, né? Tinha algumas ideias e aí comecei a fazer. Compus algumas músicas, ficaram bem acabadinhas, bem bonitinhas. Produzi sozinho, tal, tava com o material na mão, falei, vou lançar. E aí, em contrato com a distribuidora, teve um problema com o nome Marcelo Gomes, que é o meu nome. Meu nome é só Marcelo Gomes. Se você pegar minha identidade, meu RG, meu CPF, enfim, é só Marcelo Gomes, né? E aí no audiovisual já é louco, porque já tem um puta diretor aqui chamado Marcelo Gomes. E ele é ótimo, cara. É muito foda. Cinema, aspirinas e urubus. Tem um filme dele na Netflix quando o carnaval chegar. Que mais? Nossa, tem filmes absurdos, assim. Ele faz muito filme em parceria com Karim Ainuz também. E aí eu já ficava naquela, porra, tem o Marcelo Gomes, a mesma área que eu e tal. Aqui, inclusive, no curso de especialização, sempre alguém perguntava, é o Marcelo Gomes, o diretor famoso? Não é não. Não é O nome não. do filme é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, né? Perfeito, é um documentário muito bom, inclusive. E a distribuidora deu esse problema, e aí eu entrei em contato com eles e tal. Qual era o problema? Tinha muito Marcelo Gomes. Como músico. Como guitarrista, tinha 3. Nossa, E aí eu pensei, ué, eu não vou inventar porque esse é o meu nome. E aí entrou uma questão foda, velho. O nome do meu pai, cara. Eu não fui batizado por uma loucura do universo, eu não fui batizado, não fui registrado, na verdade, como Lobo. Porque a minha mãe é o segundo casamento do meu pai, quando meu pai morreu, eu tinha 9 meses que eu nasci, isso que eu tô me matando aqui, né? Quando meu pai morreu, eu tinha 9 meses que eu nasci, assim, tinha que fazer 10 meses que eu nasci. E aí teve uma treta grande na família que, enfim, a minha mãe se sentiu traída pela família, e aí muito orgulhosa, acabou não me registrando, e não deu tempo mesmo, porque meu pai tava no hospital, assim, eu nasci, meu pai já estava no hospital, né, internado e tal, passou muito tempo no hospital. E aí a minha mãe queria fazer com todo mundo, assim, quando meu pai saísse do hospital, queria me batizar, me registrar e tal. Eu sei que, enfim, ela não rolou colocar esse sobrenome. E eu sempre tive contato com a família dele, né, do meu pai. Sempre tive contato. O nome do meu pai era César Matias Lobo. Então era a família dos Lobo, e a minha mãe tem muito carinho. Hoje ela tem muito carinho pela família e tal. Eu já não tenho tanto contato. Mas e aí, quando apareceu essa história do nome, aí caiu, cara, caiu fácil, assim, porque a família do meu pai é a família artística, sabe? Tem atores, tem bailarinos, tem músicos. E aí eu pensei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é Matias Lobo agora. E foi numa roda, assim, com algumas amigas, a gente tava conversando, isso aqui em Curitiba, e aí eu coloquei isso na mesa, assim, a gente começou a conversar e tal. E aí eu falei, cara, contei a história e falei, Matias Lobo. Aí todas olharam pra mim e falaram, é isso, Matias Lobo, perfeito. Você, que massa. você é a cara do Matias Lobo. Aí ficou as brincadeiras, não consigo nem mais te chamar de Marcelo. E aí foi ficando, ficando e ficou, né? E aí, de fato, eu demorei ainda alguns meses pra lançar. Isso foi em dezembro, eu só lancei em fevereiro. Mas daqui até lá eu fiquei. Quando a coisa pegou, então pronto. Então é Matias mesmo. Tem pessoas me chamando de Matias. Já tá rolando. A minha mãe abençoou, achou lindo, quase chora. Ai, que bom, seu pai era muito. Né? Minha mãe tem uma visão romântica do meu pai, então pra ela também fechou uma gestalt ali. E aí foi ótimo. Decidi Matias Lobo mesmo. A coisa aconteceu, foi orgânica. Desde então eu tenho assinado como Matias Lobo e eu até brinco assim, né? Marcelo ou Matias depende do código da nota fiscal que você queira, né? Do KNAI lá, que você queira. Enfim, né? Como empresa eu sou Marcelo, né? Não tem como mexer. Mas como nome artístico e os trabalhos que eu estou assinando é Matias, né? E
Pois sim, fala da sonoridade do Ah, primeiro então, trabalho. aí é isso, assim, é um disco de guitarra, porque é o meu principal instrumento, fiz com o que tinha, então, eh, a partir das linhas melódicas de guitarra que eu tinha, e aí fui construindo, é uma brincadeira que eu faço muito pensando em audiovisual, assim, é roteirizada a música, então ela precisa evoluir, ela precisa ter um final, né, um clímax, e ela precisa ser resolvida ali. Então eu parto disso. E aí é música para você ouvir e tentar se conectar com memórias mesmo, com alguns sentimentos. Então tem músicas que eu tento trazer uma coisa mais densa, mais suja, sabe? Tipo, isso aqui é para você não ver o que está na sua frente. Tem outras que são mais abertas, mais solares mesmo, de você entender que eu preciso ouvir isso aqui e eu vou me sentir bem e tal. Né? E eu fiz sem muitas pretensões. Esse foi um dos projetos que eu fiz pensando, isso aqui é para mim. Isso aqui talvez seja o cartão de visitas do Matias Lobo. Isso aqui é uma grande necessidade que eu tinha. Isso aqui me alimenta. Isso aqui é onde vai abrir portas para mim na cidade nova que eu estou morando, né? E eu quero experimentar. Foi um projeto que não foi muito receita, ele foi mais custo, assim, né? Ainda, né? Mas que é importante também para você saber aonde é que você está pisando, né? Entender que nem todo projeto ele vai te gerar grandes lucros e tal, ele vai ser mais um afago ali, te dar mais segurança, te dar mais norte, mais chão também. Eu já estou produzindo o meu segundo disco com canções, cantado agora, e vai ser lindo. Tem a música nesse primeiro disco, tem uma música do Batuta, uma valsa. Batuta, para quem não sabe, produziu as primeiras músicas, os primeiros singles do Getúlio Abelha, lá de Fortaleza. A gente é amigo e aí a gente tem essa parceria. E aí vou indo, já gravei o disco dele também, que ele lançou. Vou gravar uma com o vocalista da Água de Quartinha também. Vamos lançar. E é isso, a música, ela para mim, ela é essa capacidade de abstração também. Ainda não é o projeto de receita, assim. Mas tudo bem. Só uma coisa, Getúlio Abelha, pra quem não sabe, ele tá no remix de Amor de Quê do álbum da Pablo Vittar, no álbum de remix, do 111 Remixes. Lembra que a gente falou de Pablo Vittar lá no começo do episódio? Não, tá tudo conectado. Tudo conectado. Acha que não, mas tá tudo E conectado. Getúlio Abelha é um artista fantástico. Eu achei ele foda, cara. Inclusive, até esperava mais dele, assim, nessa parceria com a Pablo, mas aí tudo bem. Mas é o É o começo, o Getúlio vai começo. explodir ainda, você vai ver. É, a gente tá chegando no final do episódio. Eu tenho alguns pouquinhos recados, bem poucos mesmo. E vou pedir pro Marcelo ir pensando na despedida dele, tá bom? Para você que tá ouvindo, se você ainda não segue o podcast nas redes sociais, corre lá, segue. Você busca sempre pela Desculpa Podcast. Muito fácil, Desculpa Podcast. O podcast tá no Twitter, no Facebook, no Instagram, também tá no LinkedIn, com várias histórias legais e tal. E além disso, também, eu já falei para você no começo dessa temporada, que o podcast agora também está disponível no próprio site, que é desculpapodcast.com.br. Então lá você vai encontrar várias informações sobre o episódio, uns posts extras, umas fotos que a gente comenta, várias indicações. Então você vai lá que você encontra tudo que você precisa para poder continuar nesse universo do Desculpa, tá bom? Marcelo, eu quero muito, muito, muito agradecer do fundo do meu coração. Só uma coisa, para você que está ouvindo isso, o Marcelo, ele foi uma das principais pessoas que fez com que o projeto do podcast saísse do papel, que ele ficava me incentivando. Foi Marcelo que me ajudou na edição. Marcelo que ajudou na trilha sonora que você ouve no começo e no finalzinho do episódio. É Aí Marcelo foi o que fez isso. Matias. Ah, não foi o Marcelo, aí foi o Foi o Matias. Matias. Depende da nota fiscal, foi o Matias. Então, assim, quero muito, muito agradecer você, primeiro, pelo tempo que você dedicou aqui na gravação do podcast, e segundo, por toda a ajuda que você fez para fazer com que esse podcast fosse possível, porque se não fosse pelo Matias, a gente
estaria aqui ouvindo esse episódio, Desculpa o Atraso, do jeito que a gente tá ouvindo. Ah, cara, mas assim, é, a gente tava a fim de fazer podcast quando a gente trabalhava junto e teu olho brilhou. E eu lembro que tu saiu, quando tu voltou, tu disse: Isso aqui é nosso, tal. E tu fez acontecer a coisa. E, e desde aquela época, assim, eu lembro da paixão que tu falava do podcast. Lembrando que não era receita ainda naquela época. É, e a tua paixão pelo formato, pela plataforma e pela possibilidade de conversar, aquilo instigou muito, assim, né? Eu lembro que tu gerenciava toda a parte de podcast, eu entrava ali em algum momento na parte técnica, né? A minha equipe fazia a parte técnica e eu lembro que quando começou a gerar os primeiros resultados, assim, a coisa da gestação do bebê, né? E aí, quando tu falou, eu queria fazer um podcast e tal, porra, tudo a ver, tudo a ver. Então, assim, a tua dedicação com esse formato, não só com o Desculpa o Atraso, assim, eu falo mesmo enquanto formato, né? Você se encantou e a forma que você cuida e sempre tá um passo à frente e tal, é massa. E para mim é um prazer, cara, te ajudar, porque, enfim, você é meu irmão, você é meu amigo, você sabe que eu recebo você de braços abertos aqui em casa, minha família tá aberta aqui para você vir, você vai ser acolhido, e para mim é um prazer, velho. Ó, assim, eu não sou uma pessoa muito inspiradora, não, mas assim, eu espero que quem esteja ouvindo esse episódio e vir um pouco dessa história, dessa partilha de experiências aí, possa ter aproveitado alguma palavra, alguma ideia e consiga também, enfim, consiga existir, né? Com mais leveza, sei lá. Não, sem dúvida. Você vai ver que vai aparecer alguém inspirado. Isso sempre acontece. Que bom, né? Porque a gente tem muita história para contar. Isso faz parte da nossa criação enquanto ser humano e da nossa formação enquanto profissional, do jeito que a gente é, né? Então é isso. Quero muito agradecer. Só uma coisa. Fala pro pessoal como que todo mundo consegue te encontrar ou encontrar o Matias Oh, para tirar alguma dúvida, para conversar, para falar alguma coisa. Fala como que o pessoal te encontra. tá, bom, para conhecer meu trabalho mesmo, tem o meu site, que é o Matias Lobo, Matias com TH, matiaslobo.com.br. Lá tem toda a minha produção, tem o disco, onde ouvir, né, o que fazer. E o meu site está dividido em audiovisual e música, então assim, tá claro, né, tá bem claro o que você vai encontrar lá. E aí tem Instagram, né? Instagram é aquela coisa, né? É underline, Matias Lobo. Tudo com TH que dá certo. Mas assim, eu sou uma pessoa muito low profile. Muito low profile. Não é uma coisa mesmo de não gostar muito, assim. Eu descobri que eu não gosto muito de aparecer e tal. Mas eu tô lá, troco uma ideia. No Twitter também, o mesmo esquema, underline, Matias Lobo. E olha só, se tu me permite, assim, tem algumas atualizações, então quem quiser me seguir, eu vou estar postando algumas atualizações também, porque eu vou dar um curso próximo mês de produção audiovisual para mídias sociais, para internet, redes sociais e tal. É um curso básico, introdutório, vou fazer em parceria com uma produtora, a produtora Terceira Margem, daqui de Curitiba, então vai ser bem legal. Vai ser 2, 3 dias, a gente ainda está fechando. E é isso, vai ser vai ser aulas não presenciais, né? Porque, enfim, não vamos pegar coronavírus enquanto a vacina não sair. Beijos! Show, não, é isso mesmo. Eu vou colocar isso na descrição do episódio para poder facilitar para todo mundo, tá? Você me manda o link, eu coloco e fica tudo lindo, Tá, legal. tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Marcelo. Beijos. Foi incrível, adorei muito, muito, muito. Obrigado a E você. para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.